Seja bem-vinda ou bem-vindo à aula de número 4 e aqui a gente vai fazer exercícios para treinar o nosso olhar. Vai ser uma aula bem prática mesmo, a gente já vai partir logo para os exercícios, porque toda a base teórica e técnica a gente já passou, né? A gente já avaliou nas aulas anteriores e agora a gente já vai avaliar os looks, que é uma parte muito gostosa. E aí, assim, não é simplesmente, avaliar os looks não é simplesmente para ficar por aí avaliando os looks das pessoas, né? Não é simplesmente para você ficar sentar num banco numa praça e ver as pessoas passando e dizer, esse look tá certo, esse look tá errado, esse look tá bonito, esse look tá feio. Quando a gente faz o exercício de avaliar looks completos, a ideia é exatamente ganhar repertório para que quando a cliente pedir para a gente assim, olha, eu quero transmitir mensagem de poder, a gente sabe quais são os elementos que a gente consegue aplicar para transmitir essa mensagem que ela está pedindo. Então, nesse cenário, a gente vai avaliar alguns looks aqui e eu vou começar por esse aqui, que é realmente bastante impactante, né? E que tem bastante elementos controversos, né? Num primeiro momento, você olhando esse look, você pode até pensar assim, não sei, se eu gosto. Mas, de novo, não é sobre gostar, não é sobre querer usar, não é sobre querer replicar. É muito mais sobre entender que podem ter clientes que vão querer esse look no guarda-roupa delas, a gente pode ter clientes que não vão querer nem ver esse look pintado de ouro. Mas a gente sabe quais são os elementos que cada um deles vai trazer pra gente. Então, de cara, o que eu gosto de avaliar? Primeiro, as cores, né? Até porque a minha primeira formação em consultoria de imagem foi análise de coloração. Então, quando a gente vai pensar na mensagem das cores, eu acho sempre mais fácil começar a minha avaliação pensando nelas. Aqui, no caso, a gente tem um look que ele não é monocromático, porque monocromático é mono de uma, cromático de cor. Então, é uma cor. Um look é monocromático simplesmente porque ele tem 2 tons diferentes de azul, não está tecnicamente correto, né? O monocromático é de uma cor só. O que ele pode ter o que ele pode ser, se ele tiver tons diferentes da mesma cor, é um tom sur tom ou um tom sobre tom. Aqui no caso a gente encontra um look que não é monocromático, mas que a gente poderia até categorizar ele num tom sobre tom, uma vez que a gente pode ler o branco como branco e o prata como uma variação do cinza, né? No curso A Psicologia das Cores, que inclusive está na plataforma Nova Classe, se você quiser assistir, fica aí o nosso convite. Na psicologia das cores, o prata e o cinza são cores diferentes, porque na verdade eles são cores psicológicas, né? Mas se a gente transforma o prata numa cor não metálica, ele vira cinza, né? Assim como se a gente tira o brilho do ouro, ele vira amarelo ou laranja, dependendo da tonalidade. Então aqui, se a gente tem branco, né? Vou até colocar aqui pra gente desenhar. Então a gente tem branco e cinza. A gente tem um look tom sobre tom, certo? Um look tom sobre tom vai transmitir que tipo de mensagem? Ele transmite um certo grau de seriedade, né? Até por serem cores claras, ele tem um pouco de aproximação, né? De acessibilidade. Então não é aquela pessoa que necessariamente você vai ter medo de chegar perto dela, a não ser que você tenha pavor de médicos e enfermeiros, né? Mas para todos os efeitos, ele traz essa coisa das cores claras. Então, isso aqui é a primeira informação que a gente tem. Quando a gente vai pensar nas características dessas cores, né? O branco, o que é mais branco nesse look é o óculos. Mas a camiseta dela não deixa de ser branca.
Então a gente tem um branco que talvez teria tonalidades diferentes, mas então são dois tons de branco. E esse cinza, né, aí a gente transforma de novo ele na característica que ele realmente tem. Não é bem um cinza, é um prata, né? Então a gente já tira um pouco esse branco e cinza daquele ambiente da seriedade, da calmaria e coloca ele num cenário de impacto. Porque a gente tem uma peça muito grande do look completo que é metalizada. Então, tem impacto. Essa saia metalizada, ela também não é uma saia lisa, ela é uma saia plissada, que traz pra gente ainda mais, né, essa informação de modernidade, né, que o look em si já tem, moderno, né, que o look em si já tem essa informação de modernidade, exatamente porque ele pega uma saia, que é uma peça originariamente do vestuário feminino, e coordena com uma camiseta, que é uma peça que foi criada para ser usada por debaixo das camisas, para não deixar as manchas de suor aparentes, né, na camisa de botão masculina. Então a gente pega, esse moderno tem a ver com feminino e masculino. É o feminino da saia e o masculino da camiseta. Além disso, aqui parece que o feminino está apontando para a bolsa, mas não necessariamente, mas pode ser que também, tá? A gente vai chegar lá. O óculos, né? Quando a gente fala de impacto, o óculos também traz essa informação de impacto, exatamente porque ele é um óculos de alto contraste. Então ele tem a armação branca e a lente preta. Quando a gente tem um alto contraste, isso sempre vai trazer a gente para um elemento de impacto. Seja um impacto mais divertido ou um impacto mais sóbrio, mas vai ser impacto. O que vai dizer se vai ser mais divertido ou mais sóbrio vai ser a composição das cores, né? Se forem cores mais alegres, vai ser um impacto mais divertido. Se forem cores mais sérias e mais sóbrias, pode ser um impacto só mais sóbrio mesmo. Quando a gente olha para a composição toda aqui, o que mais que a gente tem? Um tênis de academia, né? Ele não é um tênis exatamente um tênis que tem uma leitura mais elegante, por exemplo. Lógico, né? A gente tem, de novo, elegante é uma palavra complexa aqui, vamos usar um tênis mais clássico, né? O tênis, ele já é naturalmente, né, por histórico, uma peça criada para a execução de exercícios, né? Ele é uma peça criada exatamente para ser usada para o futebol, para os treinos de ginástica, né? Então, se a gente for olhar para a história do calçado, do tênis, é para isso que ele foi criado. Então, naturalmente, ele já é uma peça esportiva. Quando mesmo que a gente tenha modelos mais, pensando no All-Star, né, que eu falo All-Star, eu tenho certeza absoluta que todo mundo sabe o que é, e se não souber, já recomendo que você procure na internet, né, o Converse, né, o All-Star, que é o modelo da Converse, que é um tênis mais voltado para o público que vai para uma pegada mais roqueira. A gente tem os Air Jordans, que é para o pessoal, né, que tem uma coisa mais de street style. Quando a gente pensa no tênis mesmo, né, para além dessas releituras, esse tênis que a gente encontra nesse look é exatamente um modelo que a gente encontraria muito facilmente numa academia. Então, o que acontece aqui? Tem uma quebra de expectativas e por isso esse look inteiro poderia ser resumido à palavra moderno. Por quê? Ele quebra tudo o que é óbvio. Ele tem uma saia plissada que geralmente é midi, num comprimento longo. Então ele já quebra uma expectativa aqui. Além disso, traz essa saia numa cor que na verdade não é numa cor, né? É numa cor metal, né? Numa cor metalizada. Então, além de ser plissada, que já por si já vai ter a informação, ela tem mais informação
Então, ela tem modernidade e impacto, porque ela é metalizada. Não é simplesmente cintilante, ela não é simplesmente um cinza que tem um brilhinho, ela é prata, prateada, parece um papel alumínio, né? Vou até tirar aqui para vocês poderem voltar a ver direito, né? Mas aqui, ó, é como se fosse uma folha plissada de papel alumínio. Quando a gente olha para com quais peças essa saia, que é muito expressiva nesse look, está coordenada, a gente encontra o quê? Uma camiseta básica, branca, só que com uma modelagem também moderna, né? Também mais moderna. Por quê? Porque ela não é uma baby look. Ela é uma camiseta com a manga mais alongada, que vem até quase a altura do cotovelo, né? E além disso, ela está coordenada com um óculos com bastante impacto, num modelo clássico, mas de novo, né, numa leitura mais impactante, que é um óculos tipo gatinho, modelo gatinho, não tão expressivo no gatinho, mas com esse formato mais ovalado, e com uma bolsa que também é metalizada. Aqui, ó, na parte da frente, não dá tanto para ver, ela parece só ser mais cinza, mas muito provavelmente é por causa do ângulo. Mas aqui na lateral, ó, vou até pintar aqui para vocês verem aonde. Aqui na lateral, ela espelha a saia e a saia espelha ela. É muito curioso, né? Essas peças, elas têm uma coesão entre si por alguns motivos, né? O primeiro é que eles têm coesão na cor, né? Então são cores neutras, se a gente parar para pensar, né? De novo falando sobre o branco e o cinza. Frias, porque o branco é uma cor fria e o cinza, nessa característica aqui, nesse elemento aqui, também é frio, tanto é que pessoas de temperatura fria têm o metal principal da estação da temperatura fria é o prata, né? Porque é um metal frio, mesmo de característica fria. E quando a gente olha para os elementos em si, para além das cores, né, para os outros elementos do look, a gente encontra essa coesão também. Tem metalizado na saia, mas também tem metalizado na bolsa. A blusa, ela é mais opaca e o tênis também é mais opaco, né? Então, a gente vai achando os pares, né? Tudo na beleza é sobre repetir a harmonia, na verdade, é sobre repetir as informações. Então, uma vez que a gente acha um ou mais pontos de coesão no look, a gente consegue basicamente trabalhar em cima do que a gente quiser e do que a gente tiver. Lógico que esse tipo de look aqui não é para qualquer pessoa, não é qualquer cliente minha que vai chegar e eu vou falar assim, ó, vamos usar um look desse. Né? Tudo depende de qual é a intenção da pessoa, mas se a minha cliente quiser um look moderno e que tenha impacto, se nela, né, na minha avaliação de diagnóstico, eu percebo, né, até nas perguntas que a gente faz na primeira etapa da consultoria de imagem, se eu percebo que a essência dela tem muito de modernidade, de impacto, ou se ela me pede para trazer modernidade e impacto, essa é uma boa opção para trazer para essa cliente. Temos aqui um look masculino, porque sim, a gente precisa pensar em, né, logicamente cada consultora sabe quem é o seu público, mas aqui meu papel é trazer maneiras da gente avaliar os mais diferentes cenários, né, as mais diferentes possibilidades. Então, quando eu olho para esse modelo aqui da foto, o que eu enxergo, né? Primeiro, de novo, vamos ler as cores, né? Eu tenho uma calça preta. Então, vou aqui fazer um resuminho. Então, eu tenho preto, que é a peça principal do look, né? Que é a que tem maior extensão do look, é uma peça preta. O verde, mas um verde fechado, né? Um verde um pouco, não é um tom muito aceso, apesar de ser um tom vibrante em certa medida, ele é um tom mais apagado, mais calmo, né, mais sóbrio. Ele tem impacto, ele tem expressividade, não é um verdinho apagadinho, né, nem clarinho, nem escuro demais, mas é um verde vivo, mais sóbrio, né, tem mais preto na composição. E o branco.
né? No preto aqui, o que a gente percebe que tem de elementos pretos nesse look? A gente tem a calça e o óculos. A calça, vamos olhar mais de perto. É uma calça de alfaiataria, né? Uma calça de alfaiataria, de cintura média, né? Nada muito alto. Peças masculinas geralmente não tem a cintura muito alta, porque a cintura muito alta ela traz para o universo feminino, né? Então a gente cortar a cintura masculina aqui fica uma coisa um pouco incomum, mas eu não diria nem incomum, fica desarmônico, porque não é que não pode, tá? Mas tudo vai depender também da intenção do seu cliente. Se ele quiser uma cintura mais alta, ele pode ter, inclusive, eu encontrei no Pinterest uma imagem, né, de um homem com uma pantalona de cintura bem alta, né? Se a gente pensar no Harry Styles, também é um ícone dessas quebras de padrão. Mas geralmente, até para comprar, a gente acha com maior facilidade calças de cintura mais média, né? Então, o cavalo aqui, um pouco mais curto do que seriam de peças femininas. O que mais que a gente enxerga aqui? Então, temos uma calça de alfaiataria simples, com um bolso faca aqui na lateral. Essa peça não é muito skinny, né? Ela também não é muito reta. Ela faz seria o que a gente chamaria de slim, né? Ela tem a perna um pouco mais afunilada, mas nada, não é aquela peça que fica extremamente rente ao corpo, justo ao corpo. Ela desenha bem, mas com uma certa folga. Além dessa calça, o que mais que a gente enxerga? Então temos aqui uma calça de alfaiataria. O óculos tem um modelo bem clássico e simples, né? Que é um óculos, não é um aviador, né? Geralmente óculos masculinos, quando a intenção é ser mais retrô, eles têm um formato mais aviador, mas esse aqui não, ele faz como se fossem duas elipses, mais ou menos, poderia dizer. E tem um desenho bastante, não é quadrado, mas também não é arredondado, né? Ele não é oval, ele realmente segue um desenho. A gente poderia até dizer que é mais quadrado, mas ainda assim as pontas são bem arredondadas. É um óculos básico, clássico, sem grandes segredos. Você acha facilmente esse modelo tanto em lojas de departamento, né, em fast fashions, como em marcas mais, né, como Chili Beans, enfim. É um óculos clássico, você sempre vai achar dele para vender. Também é preto, aqui a gente tem uma coesão, né, dos elementos pretos do look. A gente tem a camisa que tem coesão com a própria calça, não pela cor, também um pouco pela cor, porque esse verde tem um pouco mais de azul, né, um verde mais azulado, e tem um pouco de preto, porque ele é mais escuro. Então todas as cores escuras, elas têm preto na composição, todas as cores claras têm branco. E todas as cores vibrantes são puras, né, elas podem ser misturas das cores primárias, né, mas se ela é mais clarinha, ela vai ter branco. Se ela é mais escura, ela vai ter preto na composição. Se ela é mais suave, ela vai ter cinza ou marrom. Aí se ela for um suave mais pro pastel, vai ser cinza. Se ela for um suave mais pro terroso, aí vai ser marrom. Então, tendo dito tudo isso, que inclusive está lá no nosso curso Psicologia das Cores, convido você a assistir, vamos olhar para o design, né, para os elementos de design. Olha que legal, se a gente parar para pensar. A gente tem aqui duas cores, né, o preto e o verde. No verde, o que a gente tem? Olha o elemento aqui que aparece. A gente tem botões brancos. O que a gente tem aqui embaixo? Opa. Um tênis branco. Vocês percebem como todos esses elementos são tão pequenininhos e que às vezes passa totalmente despercebido. Eles criam coesão. Se os botões da camisa fossem pretos, eles iam criar conexão com a calça, e tá tudo bem. Mas aqui, estrategicamente ou coincidentemente, esses botões, eles têm coesão com o tênis. Então, isso vai gerando ponto de interesse no look, né? O tênis é um tênis
básico, não é um tênis pesado, né, como o tênis do look anterior, que é um tênis mais esportivo. Esse aqui é um tênis um pouco mais, deixa o look mais esportivo, porque não é um sapato não é um sapato social, né, mas ainda assim ele é um tênis mais clássico, né, numa versão realmente, numa leitura aí pra gente usar com looks do dia a dia, mais casuais, e não necessariamente para usar na academia. Inclusive, dificilmente você vai encontrar alguém na academia com um tênis assim, porque ele realmente estaria descolado do contexto, não é que não posso usar, mas ele não é feito para isso, tanto é que o solado dele é mais fino, né? Ele não absorve, tanto impacto, né? A ideia dele é realmente ser uma peça para ser usada em looks mais esportivos, mas nesse sentido de esportivo, né? O traje esporte, não necessariamente o traje de fazer esporte, né? Outro elemento aqui que a gente acha de coesão, agora para além das cores, né? São os elementos de alfaiataria da calça e da blusa, né? Da camisa. A camisa, ela também é de alfaiataria, mas ela é uma alfaiataria menos clássica. Por quê? Quando a gente pensa em camisas de alfaiataria, elas geralmente são feitas de tricoline. O que é o tricoline? É aquele tecido um tecido plano, que é aquele tecido que a gente fala que é o tecido de camisa. É um tecido plano, que costuma amassar. Ele é feito de algodão, mas ele é uma malha, não é uma malha, né? Porque ele não estica, mas ele é um tecido específico pensado em camisaria. Esse tecido numa camisa, ele vai trazer ainda mais esse elemento da camisa, né? Essa coisa mais elegante, de novo, elegante entrando aqui, mas mais clássica. Uma camisa clássica é feita de tricoline. Essa camisa aqui, até por ela ter uns amassadinhos, observem bem, não é que o tricoline não amassa, tá? Mas uma vez que ele tá amassado, meio que não dá pra você usar, porque como o tecido é mais duro, mais encorpado, ele fica disforme. Aqui no caso, se vocês observarem bem, essa camisa dele aqui parece ser de algodão ou de linho. Eu diria que de algodão, mas um algodão talvez até que imite um pouco o linho. O que acontece quando a gente tem uma camisa de linho ou de algodão que imita linho? A gente tem um look mais casual. Lógico que não é aquele linho clássico que que a gente está acostumado a ver, o linho cru, mas ele tem um elemento um pouco dessa coisa mais natural. Como que a gente consegue perceber que isso está ressaltado aqui, né? Além do fato de ser um pouco mais sensual, né? De trazer um pouco mais de sensualidade para o look. A própria camisa aberta, né? Então a gente está mostrando que esse look é mais casual. Esse cara jamais, assim, vou cravar, a não ser que muita coisa mude, né? E talvez você esteja assistindo esse vídeo daqui a 30 anos, jamais ele estaria indo trabalhar num escritório de advocacia, por exemplo. Por quê? Porque essa camisa aberta aqui, ela vai trazer exatamente uma coisa que a gente não quer no ambiente de trabalho, que é um look que traz o corpo para evidência. Outra coisa que traz pra gente essa questão da sensualidade são os braços, né, que estão à mostra. Naturalmente a camisa que tá dobrada aqui, né, ela seria esticada, longa, até aqui o punho, né, para ela estar mais tradicional, né. E aqui no caso ela não tá, então ela tá mais despojada pela dobra, até por ser uma dobra menos certinha. E ela traz também mais pele à mostra, então tem também esse elemento. Lógico que combinado aqui ele traz bastante, mas digamos que essa camisa tivesse fechada, provavelmente ela não estaria... Se ela tivesse fechada até em cima e com a manga dobrada, a gente teria modernidade. Que aí, né, a coisa de fechar a camisa até em cima, se ela tá sendo usada, a camisa está sendo usada num ambiente convencional, né, de camisa, uma camisa com terno, né, com blazer, aí ela vai trazer uma coisa mais de seriedade, né, fechada. De novo, eu não tô falando do meu look, porque o meu look, para estar na seriedade, ele seria de uma cor só, né, o meu blazer seria de uma cor só e teria a lapela. Aqui no caso, né, a gola, né, no caso eu não tenho, então não tô falando desse específico.
Mas se a gente pensar num visual sério de alfaiataria, né, teria uma camisa, um blazer tradicional, podendo ser azul marinho, preto, marrom, alguma coisa do tipo, mas que teria tudo ou quase tudo fechado, talvez só um botão aberto, tudo fechado se fosse com gravata, e, né, talvez só pulsos à mostra, né, pequenas regiões de pele à mostra. Se a gente dobra essa camisa e fecha o botão até em cima, a gente está trazendo muito mais modernidade, né, para essa camisa, porque a gente está pegando uma peça clássica e trazendo ela para um contexto, né, aplicando ela em uma situação em que ela não tá cumprindo exatamente o papel dela de ser clássica, ela tá com outra cara. O truque de styling tem esse poder, né? Então, nesse cenário aqui, são essas informações que a gente tem. Esse relógio, acredito que é um relógio dele, é um relógio prateado, né? De novo, eu não consigo ter certeza absoluta, porque, né, enfim, não temos muitos elementos, não tá muito focado, mas eu acredito que é um relógio prata. Se é um relógio prata, outra vez ele tem coesão com o branco, porque lembrando, né, o prata muito clarinho, ele vira branco, se a gente tira a luz dele, né? Então, a gente tira o metalizado do prateado, ele vira branco ou cinza, né? E vai ficar meio tom sur tom ali. E aqui, então, no caso, a gente tem, né, mais uma vez, familiaridade. Esse é um look casual. Eu não escrevi, né? A gente acabou perdendo o fio, mas ele tem casualidade. Ele tem tradicionalidade. Opa. Ele tem tradicionalidade, ele é despojado. Exatamente por causa desses elementos, né? Então, a junção desses elementos traz pra gente a ideia, talvez, se a gente fosse resumir em uma das palavras, casualidade, né? É um look casual, é um look provavelmente que você poderia, né? Você que tá assistindo a gente aí, homem, ou para você que tenha um cliente homem, né? Pensando nesse aspecto, você pode recomendar esse look, por exemplo, num dia que ele vai para o trabalho, com essa mesma composição e depois vai para um barzinho, né? Vai para um compromisso um pouco mais informal. Fechando um botão da camisa, ele tranquilamente poderia ir, por exemplo, se é um ambiente de trabalho menos formal, ele poderia ir, só seria um pouco mais difícil mesmo se fosse um ambiente extremamente formal, em que requer, se não terno e gravata, pelo menos terno e camisa, né? Então aí não seria recomendado. Para deixar esse look um pouco mais formal, talvez trocar o sapato, né? A blusa em si, a camisa em si, como ela tem um tom mais escuro, mais fechado, não necessariamente por ela não ser de tricoline, ela é 100% casual. Dependendo do sapato, a gente consegue mobilizar ela um pouco mais. Porque é isso, nenhuma peça por si só fala muito, né? Uma palavra sozinha, ela não fala muito se ela não estiver aplicada numa frase, né? Então, é mais ou menos essa a lógica. Pois bem, aqui, o que a gente encontra, né? A gente tem um look inteiro de alfaiataria feminino. E aí eu vou começar de novo pelas cores, né? Esse aqui é mais um caso de tom sur tom, né? Por quê? Porque a gente tem um branco gelo, né? Que é aqui basicamente um branco frio, com um blazer quente. Esse off-white aqui é mais quente. Pode ver que se olhar com bastante atenção, com um olhar bem treinado, você vai ver que é como se ele tivesse uma gotinha de amarelo. É um branco com uma gotinha de amarelo. Essa gotinha de amarelo faz com que a temperatura, em contraste com o branco, fique, né? Quando a gente tem a comparação, ele é um off-white quente, né? Não vai, por exemplo, para um gelo, né? Ele vai muito mais para um tonzinho de palha, bem mais pro branco. Mas ainda assim é quente. Outra coisa que puxa a gente pro quente, é que aqui a foto não tá com a resolução muito boa, é o próprio botão, que me parece ser dourado, né?
aqui ou dourado ou cobre, mas eu acredito que dourado. Quando a gente olha para esse look aqui, eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas eu tenho, e eu até pensei bastante sobre trazer ele para cá, mas eu decidi trazer mesmo assim para a gente avaliar junto todas as avaliações desses looks eu tô fazendo aqui com vocês agora, tá? Mas quando eu bati o olho nele, eu senti que tem uma desarmonia nele, eu não consegui de cara identificar o que era. Agora, olhando e pensando sobre as cores primeiro, eu percebo que eu acredito que e aí é pessoal, tá? Pessoalmente me incomoda o fato de ele misturar as temperaturas. Quando a gente faz análise de coloração, a gente sempre orienta a cliente que ela não precisa ter o armário todo dentro da cartela de cores, mas quanto mais ela respeitar as características daquela cartela, mais ela vai conseguir coordenar essas peças, porque algumas características podem brigar. Por que isso aqui não tem mais briga, né? Do meu ponto de vista, briga um pouco, mas não briga mais. Porque são duas cores claras. Se a gente tivesse uma cor, uma peça fria e clara e uma peça quente e escura, exatamente por descompensar dois parâmetros, pode ser que elas brigassem um pouco mais. Então, tudo vai depender dos parâmetros que você vai descompensar. Se a temperatura né, se você vai estar com uma peça quente e uma outra fria, pode ser que elas descompensem. Aí, lógico, né? Se a intenção não é causar harmonia, tá tudo bem. Mas se a intenção é passar criar um look harmônico, aí a gente vai começar a ter dificuldade. De novo, é tudo sobre a intenção. Ninguém precisa ter a intenção de estar harmônico. Toda decisão vai transmitir uma ideia, né? Sendo uma decisão intencional ou não. Aqui, batendo o olho nesse look, eu não sei de novo, né, se foi a intenção, mas isso aqui me transmite um grau de desarmonia. Não acho que foi intencional, porque acho que talvez tivesse um pouco mais de elementos para trazer essa desarmonia, e na verdade aqui parece que a ideia não era essa, mas pode ter sido simplesmente uma falha. Quando a gente olha para esse look aqui, para além das cores, né, a gente só tem o branco e o off-white, por quê? Porque o sapato, ele tem transparência, não só na parte da frente, como no salto. De novo, não é sobre feio, bonito, certo ou errado. Mas o que esse sapato comunica? Ele vai trazer elementos de modernidade. Por quê? Porque a sandália, de novo, né, ela já existe. Né, sandálias de salto e tiras, sejam finas ou grossas, ela já existe. O que é novidade aqui nesse look e, né, enfim, foi novidade por um tempo, ou agora já tá um pouco fora de moda. Agora que eu vi. Além dessas informações, ela tem uma tira no tornozelo. Então ela prende no tornozelo, o que faz muito sentido, se não esse sapato estaria solto, né? Então ele precisa realmente ter algum lugar onde ele vai ser amarrado. Quando a gente coloca transparência no look, a gente traz elementos de, aqui nesse caso, modernidade, porque ele é uma sandália de salto com uma característica inusitada, né? Então é uma sandália de tira, só que a tira é transparente. Então, isso tem modernidade. Mas o fato de ser transparente traz sensualidade. Por quê? Porque quando a gente olha de longe, nesse look parece que essa mulher tá descalça, né? E não no sentido negativo da palavra, né? No sentido de que parece que realmente os pés dela estão ali para serem vistos mesmo. Lógico que tem o salto, então isso vai trazer elegância, né? Porque aumenta a altura, né? A dimensão dela ali, ela vai ficar mais alta do que se ela tivesse, por exemplo, com uma rasteirinha transparente. Então tem essa coisa da elegância, mas tem também muito da questão da sensualidade. Em relação ao visual, né? Às outras peças aqui, quando a gente olha para a blusa dela, você vai ver que é uma camiseta, mas a gente não tem muita informação, não dá para saber se é uma camiseta muito justa, mas olha só que legal de observar. Essa camiseta aqui,
tem uma malha bem molinha, dá pra perceber, né? Bem fluida. Por que que a gente percebe isso? Eu pintei aqui só pra mostrar onde é que era. Mas por que que a gente percebe isso? Porque aqui, na hora que ela põe essa calça pra dentro, desculpa, a blusa pra dentro da calça, ela forma esses vincos que parece que estão esticados. Isso mostra, dá pra gente a pista de que essa blusa dela é de malha, essa camiseta dela é de malha. Outra coisa que me chama atenção também, então se ela é de malha e me parece um pouco transparente também, né? Aqui dá pra ver bem por cima, ó, a marca do sutiã dela. Quando a gente tem uma peça que tem que é molinha, né? Que tem elastano, que ajusta bem no corpo, que delineia bem o corpo, a gente tem um elemento, mais um elemento de sensualidade. Outra vez. Quando a gente pensa na camiseta, né? De novo, a camiseta ela era quando a primeira vez que ela apareceu na TV, a camiseta porque ela era uma peça que ia por baixo da peça masculina. Se eu não estou muito enganada, foi o Marlon Brando, a primeira pessoa que usou a camiseta à mostra, e foi um escândalo, porque era basicamente a mesma coisa que aparecer de cueca na televisão. Porque ela tinha esse apelo da sensualidade exatamente porque ela era a roupa de baixo, né? Hoje a gente já nem pensa mais nisso, mas essa blusa aqui, aplicada nesse contexto, e até pelo fato dela ter uma gola V bastante pronunciada aqui, que aponta também bastante, ó. Olha como ela tá perto da região do seio. Mais um pouquinho a gente começa a ver decote. Ela tem esse elemento de sensualidade também. Então, não só pelo tecido, você percebe, mas pelo próprio corte, em ver, pela transparência e todas essas características. Quando a gente olha para a alfaiataria que ela tá usando aqui, o que que eu percebo? De cara, esse blazer aqui, ele é um blazer oversized. A calça já não é tanto, ela é, por exemplo, aqui dá pra ver que ela não segue o desenho do corpo, né, que provavelmente seria alguma coisa mais assim, né? Ela vem, um pouco menos rente ao corpo, mas ainda assim, né, o blazer parece bem mais oversized, exatamente porque ele, né, tem uma ombreira mais longa, ó, tem uma cava mais larga, né? Mas de qualquer maneira, a calça também não é justinha. Então, o que que a gente tem? É uma alfaiataria que não tem necessariamente o objetivo de ser clássica e tradicional. Ela talvez tenha o objetivo de causar impacto. Então, veja bem, ela é uma alfaiataria oversized, medidas maiores do que o corpo daquela pessoa, principalmente na parte de cima. Ela é mais longa, né, mais alongada. Isso aqui também tem um pouco da questão do fato dela ser oversized, então ela é mais alongada. Ela vai brincar, né, traz um pouco da coisa da alfaiataria mais vintage, talvez aqui até seja o caso de ser um conjunto vintage mesmo, que esteja estilizado. Aqui, ó, a gente encontra vários passantes, né, elementos de design que trazem um pouco menos de minimalismo para a peça, é informação, então pregas bem pronunciadas, ou até aqui embaixo, aqui uma prega um pouco mais curta. Então tudo isso traz para a gente a intenção, a ideia de trazer volume mesmo para essa região. E na barra, o que é muito curioso, que dificilmente a gente vê isso em peças de alfaiataria, tem uma dobra. Aí, sobre essa dobra, aí agora né, de novo, a gente tá analisando looks, não necessariamente looks certos, e não necessariamente existe um look certo ou um look errado. O que acontece? Quando a gente pega imagens na internet, geralmente essas imagens já passaram por um processo, antes, na verdade, dessas fotos serem tiradas, elas passam por um processo de styling.
né? Então, assim, ou são fotos de street style, né? Que é quando estão acontecendo as semanas de moda e aí rolam aquelas fotos das pessoas super diferentonas, com looks super diferentões, ou são fotos produzidas realmente para serem looks inspiradores. Eu realmente acho que é o caso desse look aqui, mas me incomoda, como consultora mesmo, o acabamento desse look. Eu entendo o motivo, né? O fato desse acabamento, dessa barra ter sido dobrada nessa altura, mas me incomoda porque eu entendo que para uma calça de alfaiataria, esse acabamento aqui, uma coisa para fazer uma dobra despojada para uma calça jeans. Para uma calça de alfaiataria, eu acredito que não tem um truque de styling muito bom pra gente fazer e essa peça não desdobrar à medida que ela anda. É diferente, por exemplo, do look que eu mostrei lá na aula 1, que tem um blazer curto, de manga curta, com a manga dobrada. É uma alfaiataria que tá dobrada, que intencionalmente tem essa quebra de padrão, mas aqui eu acho que o acabamento deixou a desejar, mas faz sentido que tenha sido dobrado exatamente para poder mostrar o quê? A tira invisível que tem na sandália. Então aqui, o que eu faria? Eu não gosto do acabamento desse look, eu acho que ele tem problemas exatamente porque ele tem uma mistura de temperaturas muito diferentes dos tecidos, né, das cores. Eu acho que aqui seria muito melhor se essa blusa fosse, ao invés de branca, ela fosse mais off-white, não necessariamente da cor do blazer, mas ela poderia ser um pouquinho mais quente. Eu acho ela muito fria, então acho que ela briga um pouco com a composição. A gente não falou do óculos, mas o óculos é um óculos simples, né, armação dourada, a lente redonda, né, que traz também um elemento de modernidade. Vou trazer aqui para modernidade. Né, sem muito impacto, porque é um óculos mais básico, mais simples, né? Mas eu, pessoalmente, como consultora, eu não teria montado essa coordenação. Eu teria tido alguns cuidados mesmo no acabamento. Então, o fato de ser oversized não me incomoda tanto. Eu acho que é mais uma escolha, né? Que tem uma intenção. O que mais me incomoda é a mistura do off-white com o branco, que eu achei que eles brigaram um pouco aí. E essa dobra. Essa dobra aqui eu eliminaria. O sapato transparente, eu pessoalmente não gosto. Eu acho que ele foi. Eu recomendaria para minha cliente se eu perceber que ela gosta e que ela carrega ele no estilo. Mas nesse cenário aqui, eu deixaria essa barra solta ou mandaria fazer essa barra para ela realmente terminar nessa altura. Ou aqui tem uma sobra de tecido. Tá vendo? Isso aqui, a poucos passos, isso aqui pode funcionar bem na hora de tirar a foto, mas para o dia a dia, muito provavelmente não funcionaria. Eu substituiria essa sandália sem cor, deixa eu até tirar aqui, essa sandália transparente por uma sandália de tira fina, né? Então aqui, deixa eu até aumentar para fazer o desenho, para vocês verem a diferença. Pode ser branco, pode ser off-white, pode ser vermelho, pode ser a cor que se quiser. A questão principal é que eu acredito que olha como já faz diferença, né? E um salto. Olha que loucura, né, gente? A gente acha que não, mas olha a diferença que faz. Poderia ser nude. Você percebe que o nude ele faria o mesmo efeito que o transparente, só que com mais. Lógico, né? Se eu tô falando de feminilidade, de sensualidade, ok. Se a intenção é realmente transmitir uma mensagem mais... Olha como fica diferente, né? Ele fica muito mais... De novo, poderia ser de qualquer outra cor, poderia até ser da cor da pele. Mas ele traz um acabamento pessoalmente, para o meu gosto, mais assertivo.
Lógico, né? Tem clientes que vão querer essa coisa do mais, do moderno que beira o limite, né? De novo, não é toda tendência que a gente quer aderir e nem que a gente precisa aderir. Mas tem clientes que gostam de aderir às tendências, então não tem problema. É que hoje, exatamente por ser tendência, tem tendências que vêm e ficam, e tem tendências que vêm e vão embora e viram assim, né? É a história do sutiã de alça de silicone. Aquilo é impossível e se voltar, a gente precisa se posicionar e lutar contra. Mas existem itens, então talvez até uns 3 anos isso aqui fizesse um pouco mais de sentido. Hoje não faz mais. Mas vou até tirar aqui a pintura que eu fiz para vocês verem a diferença, né? Ainda com essa dobra, se ele tivesse... Quer ver? Deixa eu pintar aqui. Tornozelo. Eu não faria essa dobra. Talvez realmente fazer o ajuste da calça nessa altura, para ela não ficar tão, né, enfim, né, não ter o problema de cobrir o corte aqui do sapato, né? Mas eu talvez até preferisse usar ela sem a dobra e deixar cobrir até mais ou menos essa altura aqui, né? Deixa eu até vou voltar a cor para cobrir aqui, né? Talvez se fosse o caso, mas que, enfim, não ficasse essa sobra de tecido toda aqui. Então, de qualquer maneira, esse aqui é um look que eu não replicaria para uma cliente, não desse jeito. Dá para pegar inspiração, dá para fazer muita coisa boa, muita coisa legal a partir dessa ideia, mas a execução para mim deixou um pouco a desejar. Então, desse look aqui, essa é a minha avaliação. Aqui a gente tem mais um look masculino. Esse aqui, de cara, o que a gente percebe? Ele tem... Eu já iria, assim, né? Lógico que a gente vai falar das cores, mas eu já vou escrever aqui a palavra que eu acredito que ele tem modernidade. E eu já vou falar por quê. São vários caminhos, viu, gente, para avaliar o look. Você pode avaliar a partir da cor, a partir dos cortes das peças, a partir do tecido, a partir se você concorda ou não, se você acha bonito ou não. Então eu fiz basicamente um de cada, né? Se a gente parar para pensar, deixa eu voltar aqui. Aqui no primeiro eu mostrei a partir da similaridade das cores, né? E falando sobre a coesão entre elas, né? Entre as características da própria cor. Depois eu entrei também nesse look masculino com base já na cor. E aí a gente foi puxando aqui da similaridade, caiu que tem casualidade. Nesse aqui a gente partiu das cores também para avaliar desarmonia, né? Que foi aqui no caso que eu pessoalmente encontrei. Uma desarmonia não intencional, né? Porque tem isso, tem a desarmonia que é um erro de escolha e a desarmonia que é intencional. E tá tudo bem. Lógico que se é um erro, a gente erra, ninguém erra porque quer errar, né? A gente erra por falta de conhecimento, por falta enfim, de recursos, né? Mas aqui no caso eu vou começar dizendo para vocês que esse look me transmite muita modernidade. Aí eu vou dizer por quê. Primeira coisa, a gente encontra uma mistura de tons claros e tons escuros. Aqui eu já entendo que foi intencional. Então a gente tem uma base com características bastante diferentes. Então essa calça, ela tem textura. Deixa eu apagar aqui. Ela tem textura, né? Aqui, ó. Ela vai ter é como uma espécie de matelassé, né? Que é uma costura que é feita em cima de um tecido acolchoado. Ela é uma calça jogger com brilho, o acabamento dela é brilhante, né? Se a gente bate em relação à blusa, ela tem uma coisa meio acetinada. E elas têm a coesão exatamente por causa da cor, né? Então são duas peças pretas. Quando a gente olha para as peças de fora, a gente vai ver um tênis branco com bastante impacto e um volume aqui embaixo, deixa eu até ver o que é. Que parece uma meia, mas aqui, ó, ou uma outra calça mais engruvinhadinha que tá aqui. Não, eu acredito que é uma meia, porque ela entra no tênis, né? Então eu acredito que é uma meia. Eu vou apagar pra gente ver melhor.
Isso aqui já vai dando pra gente uma pista de que tem uma desarmonia intencional. Por quê? Porque aí, quando a gente vai pro tênis, o tênis é branco, então tem uma transição. Tem o preto, tem uma cor, mas também não é uma cor muito vibrante. E tem o tênis branco, né? Então a gente volta aqui pro tênis branco. Que não é um tênis branco igual o tênis branco do moço lá da primeira foto masculina, né? Vou até diminuir aqui pra gente voltar. Não é esse tênis branco. Você percebe que ele tem mensagens, ele tem mensagem diferente, porque ele é muito mais impactante. Ele tem um cano mais alto, ele tem um laço bem mais expressivo, né? Feito aparentemente para aparecer, né? Então a gente tem aqui uma quebra da harmonia. E, de novo, me parece intencional. O relógio, um relógio clássico, simples, né? Sem grandes pontos de atenção. Mas do lado de cá, por exemplo, ó, de novo, eu não sei se acho que são pulseiras aqui, né? Acredito que sim. Então a gente tem aqui uns elementos ainda simples, né? Que talvez a gente não pode cravar muito a partir deles. Se esse look fosse inteiro isso aqui e os acessórios, né? No caso inteiro, isto aqui. E os acessórios, a gente poderia dizer que é um look despojado, porque tem uma calça jogger, né? Tem esse acabamento de matelassê, tem um pouco de brilho e tal. É todo preto, né? A gente não tem muito essa coisa. Teria ali uma conversa entre as texturas, que tem coesão, porque são duas peças pretas, mas que não estão, né? A intenção não é manter a mesma cara, né? Que as duas peças tenham ali a mesma carinha. Quando a gente vai para a peça de cima, é que o negócio pega. Por quê? Observem bem, esse desenho aqui é como se fosse uma paisagem, né? Então, o que a gente tem? Nesse cenário aqui, a gente tem uma paisagem. Deixa eu tentar ampliar mais para vocês verem. É como se fosse, ó, um rio, pelo menos é o que eu enxergo. Um rio aqui, umas árvores, umas palmeiras, alguma coisa assim. E aqui uma faixa de terra. E aqui o céu. Vocês conseguem ver? Se realmente eu tiver certo, isso aqui é uma paisagem, eu não consigo enxergar muito bem, detectar muito bem quais são esses desenhinhos aqui. Mas de qualquer jeito, parece que aqui é como se fosse uma foto. Quando essa jaqueta aqui tivesse fechada, né, essa parte com essa parte, aí a gente conseguiria ver o quadro todo. Mas de qualquer jeito, você percebe que não é uma peça simples e básica, né? É uma peça que tem um certo grau de impacto. A ideia... Opa, deixa eu apagar aqui. A ideia é que realmente o look já da base, ele vem trazendo pra gente pistas de que a intenção é gerar impacto, né? A gente tem uma bolsa, homens geralmente não usam bolsa, mas a gente tem uma bolsa tipo nécessaire, que tem também textura, né? Textura visual aqui, ó. Tem uns desenhos, como se fossem umas flechas, né? Um meio quadrado, vamos dizer assim. Então, todos esses elementos, aí a gente encerra com, né, de textura, né? Além do desenho da jaqueta, a gente tem uma padronagem chevron, que é essa padronagem que faz zigue-zague, né? Que a gente chama às vezes de zigue-zague. Também acolchoada, também matelassê. Todos esses elementos trazem pra gente, primeiro, a primeira coisa que ele traz, né, que não tem como negar, é que é um look de frio, né? Ele é um look para um dia frio, porque ele é um look quentinho, né? Isso aí a gente não tem como ter dúvida, porque visualmente ele traz pra gente essa informação. Mas, para além disso, até por a jaqueta, né, que geralmente é uma peça que a gente escolhe em tons mais neutros, porque para combinar com tudo, ele quebra essa lógica, então ele traz modernidade. Se a gente conseguisse ver quais são os desenhos dessa jaqueta, talvez a gente poderia até tirar essa... Não tirar, né, mas substituir e dizer que ela traz diversão. Mas, como as cores, apesar, né, da paleta de cores aqui ser mais... né, a jaqueta ter tons coloridos, eu acho que nessa composição ficou mais sóbrio, exatamente porque a gente tem uma base preta muito predominante. Então,
a gente olhando aí, né, para esse look, eu realmente acredito que a gente poderia cravar que ele transmite modernidade, porque ele foge realmente de todos os padrões óbvios, né? Então tem a calça, mas a calça não é simplesmente uma calça com uma textura que também é uma jogger, com uma blusa básica preta por baixo, mas com uma sobreposição de impacto, né? Mas também não muito impacto a ponto de ser divertida ou de ser, meu Deus, o que que é isso, né? É muito mais uma coisa que você sabe, você olha, aí você tira o olho, você olha de novo, fala, nossa, mas, né? Olha quanta informação, tal. Então, pra mim, esse look a gente poderia cravar ele em modernidade. Aí, no material, que vocês vão ter acesso, vão ter mais alguns looks e eu quero que vocês façam o exercício de avaliar esses looks e me chamem lá no meu Instagram pessoal, pessoal não, né, no caso no Instagram do Acervo Cápsula, que é meu único Instagram, pra gente discutir. Me mandem esse exercício feito, por quê? Lógico que não é do dia pra noite que a gente vai olhar um look e montar, né, e conseguir fazer a leitura dele, principalmente se a gente não tiver um ponto de partida. Aqui eu dei para vocês alguns caminhos, né? Dá para vocês começarem avaliando as cores e depois olhando os elementos de design, ou dá para vocês olharem já de cara a mensagem que esse look transmite, se ele é muito muito óbvio, muito claro no objetivo dele. Dá para vocês irem para enfim, por infinitos caminhos. A ideia não é mostrar aqui o certo e o errado, a ideia é realmente trazer esse exercício. Então, montei 4, né, fiz 4 exercícios aqui pra gente pensar e com base neles e no material, em todas as informações que a gente viu, né, tudo aquilo que a gente trouxe dos códigos do vestir, eu te encorajo a fazer esse exercício e me chamar lá pra gente discutir, porque realmente eu acho que é uma oportunidade de troca que me ajuda a ver como vocês estão enxergando, né, os looks, né? Lembrando que, lógico, quanto mais elemento o look tem, mais difícil é de fazer a leitura. Quanto menos elemento ele tem, mais fácil. Mas quero ver também, e acho que a gente aprende muito junto, trocando olhares, né, caminhos para esses olhares. Então, me chama lá no Instagram, @acervocápsula, e a gente vai trocando essas informações aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e vejo você na quinta e última.